aí para falam hoje, segue aí, Carlinhos. E aí, a Anja chegou, Lu? É você, a Anja? Fala mais alto, Flor. Tô tentando falar alto. Vamos lá, gente. Roberto, se eu perdi alguém aí, me desculpem. Alzira. Ah, Miris. Boa noite, Alzira. Boa noite a todos. Vamos entrando para a gente começar. Hoje, primeiramente, eu queria dar parabéns para Juliana, que hoje é aniversário da Ju. A Ju que está assistindo todas as nossas lives, não perde uma. Hoje é aniversário dela, então Ju, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida no seu aniversário. Me sinto muito honrada nesse dia tão especial você estar conosco hoje aqui. Fico bem feliz, tá bom? Seja bem-vinda. Boa noite, prima. Que bom que você entrou. Esther, Renata. Vamos lá? O áudio do Face já tá bom aí, Rô? Vou testar já. Então, a gente só tá dando um tempinho aqui, gente, pra ver a questão do som do Face, tá bom? Que a gente tava com um probleminha aqui. Então, vamos... E aí, como que ficou? Quem teve pesadelo essa noite? Não conseguiu dormir pensando em extraterrestres? Eu causei ontem na cabeça de vocês, então me conta aí como que vocês ficaram. Vamos participar aqui. Boa noite, cunhado. Vamos lá? Boa noite, sogrinha, Dani. Só medo dos Greys, Fernanda. Bom, em homenagem a Priscila Scaff, Pri, hoje é daquela linha das teorias. Então, sabe lá Deus se é verdade ou não, mas estamos aqui falando a respeito disso. Entendeu? Então, em homenagem, eu vou criar uma linha de lives escrito assim, em homenagem a Priscila Scaff, as teorias. Como que é, Roberto? Você dormiu bem? Se foi abduzido, não sei. Pois é, pois é. Boa noite, Lombardi. Boa noite, Cris. Bora para as teorias, né, Pri? É isso aí, cara. Open mind, vamos abrir a mente, vamos encarar tudo isso de uma forma diferente. Boa noite, Kate. Gente, é o seguinte, vamos lá, né? Primeira coisa, eu sei que hoje eu tô com a vozinha um pouquinho mais baixa do que costuma ser, mas eu tô prometendo pra vocês que eu tô dando o máximo. Minha garganta tá meio falhando aqui, mas vamos lá. O que eu quero falar a respeito de anjos hoje? Vamos primeiro desmistificar quem são esses seres. E aí a gente faz igual que eu falei ontem dos extraterrestres. A gente vai fazer mais uma aulinha porque eu percebi que tem muita coisa e eu tenho certeza que isso vai dar um pano para manga e a gente vai ter que ficar falando disso durante muito tempo. Então eu pensei da gente fazer uma introduçãozinha hoje, colocar confusão na cabeça de vocês, que é o que eu gosto de fazer, para depois a gente conseguir ir lá e aperfeiçoando e trabalhando esse assunto, certo? E aí, como eu prometi para vocês, eu não lembro se foi pro Roberto, eu sei que eu prometi para alguém aí da live, que eu não lembro bem quem foi, que nós iríamos fazer lá um monte de meditação a respeito das invocações, tanto dos anjos quanto dos mentores. Podem ficar tranquilos que eu não vou fazer nenhuma meditação para invocação de Grey nenhum, de nenhum extraterrestre do mal e também nenhum serzinho do mal. A gente só vai fazer meditações para se conectar aos seres de luz. Então, o Rolando lá na segunda-feira, né? Eu acho que segunda, não sei, né? Eu pedi para ele fazer pra gente
e deixar lá disponível no nosso canal do YouTube, que é Instituto Corim. Então entra lá, quem não entrou ainda, vai lá, aciona o sininho, faz a inscrição para vocês verem, porque assim eu vou colocar lá no canal para vocês terem acesso, tá bom? Uma orientaçãozinha ali de como fazer, enfim, para a gente trabalhar essas invocações, invocar esses seres de luz para estarem perto de nós. Então vamos lá. Entendemos que hoje é uma introdução a um assunto, porque assim, pode ser que a gente confunda os anjos com aqueles seres, aqueles espíritos puros que nós falamos lá no começo da semana, tá? Então vocês lembram quem são esses espíritos puros? Espíritos puros são seres que começaram lá desde o comecinho e foram encarnando e evoluindo até chegar num momento da evolução no qual eles estavam tão evoluídos que eles não encarnavam mais, certo? E lembrando que para ter esta encarnação, ou seja, para você vir em carne, a gente acaba tendo 5 corpos. Lembra lá dos 5 corpos? Da meditação dos 5 corpos que nós fizemos? Então lá, corpo físico, corpo mental, corpo vital, corpo supramental e corpo espiritual, certo? Nós temos esses 5 corpos. E aí, à medida que nós vamos evoluindo, e o que significa mesmo evolução? É nós crescermos intelectualmente e moralmente e passamos a ter como bússola, na verdade, somente os ensinamentos de Deus, a gente só segue essa linha de Deus. Então, a gente vai evoluindo e a gente acaba vindo em carne, né, em nome da lei de causa e efeito, em nome da lei da reencarnação, da lei kármica, para que a gente vá aprendendo e colocando a matéria no lugar da matéria, o espírito no lugar do espírito e cada coisa no seu lugar, não é verdade? É por isso que a gente vai evoluindo. Só que chega um momento da evolução que nós não precisamos mais encarnar. E aí nós somos considerados espíritos puros, certo? Onde a matéria não tem mais efeito sobre nós e, na verdade, a única coisa que manda em nós é o nosso espírito. E sim, estamos conectados direto com Deus, certo? Então nós entendemos isso, né? Na verdade, uma revisão. Quem perdeu essa aula, entra lá no nosso canal do YouTube e tá exatamente lá todas essas aulas, certo? Tá bom. Mas então qual é a diferença entre esses espíritos puros e aqueles seres que chamamos de anjos? Vamos lá? Vamos diferenciar? Os anjos são seres celestiais criados por Deus, assim como nós fomos criados, só que eles nunca viveram em carne, eles nunca encarnaram, eles não sofrem a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei kármica, eles não passam absolutamente por nada disso, eles só executam essas leis, certo? Então eles são espíritos puros, eles são considerados espíritos? Na verdade, nós consideramos inclusive frequência. Eles são, na verdade, o que mais se parece, o que está mais próximo do que nós conhecemos de Deus, tá? O que esses seres têm de especial, então, né? A gente fala muito de anjo, vamos invocar os anjos. Os anjos são, na verdade, o braço direito de Deus na execução de toda a sua lei, de todas as suas leis. A gente falou bastante de todas essas leis, lembra? Lei de causa e efeito, a lei da encarnação, a lei kármica, a lei do amor, enfim, todas aquelas que a gente já falou bastante. E cada anjo desse executa uma ação em nome de Deus. Eles são, na verdade, seres que nunca experimentaram a carne e nunca vão encarnar. E sendo assim, eles também não conseguem, prestem atenção, incorporar em ninguém, tá bom? Isso é importantíssimo, porque assim como tem gente aí incorporando espíritos puros, existem pessoas aí que estão incorporando anjos. Nós não incorporamos, né? O que por inspiração, por canalização, várias pessoas recebem as mensagens desses seres de luz. E essas mensagens, elas têm um único objetivo, nos orientar na nossa evolução. Só que esses seres, eles não estão só linkados ao nosso planeta Terra,
Eles não estão só linkados a este mundinho que nós conhecemos. Na verdade, esses seres estão linkados a todos os planetas. E se a gente for ver, por eles serem frequências, eles são onipresentes, onipotentes, assim como Deus. Porque a frequência ela chega em absolutamente todos os lugares. Não tem matéria que barre, não tem nada que interfira na execução desses seres celestiais. Por isso que nós chamamos de seres celestiais. Qual é a forma desses seres? Gente, frequência não tem forma. Frequência não tem rosto. Nós que vamos dando rostos, né? Então a gente dá um rosto para Deus, né? Como a gente imagina Deus. E aí a gente vai projetando nesses anjos, né? O que nós achamos que é o mais próximo da harmonia, do belo. Mas na verdade, eles não possuem forma física, tá? Se você for, você vai falar, então por que a gente fala que anjo tem asa? Por que a gente fala que anjo tem, né? Tem uns que falam, os serafins têm 6 asas, os querubins são gordinhos e não sei o quê, né? Por que a gente vai dando essas diferenciações, na verdade, né? Por que a gente vai falando que eles têm asas ou são dessa forma? Porque como nós acreditamos que esses seres divinos nos parecem. Então, imagina que é algo muito transcendental, né? Muito longe da gente. Nós não temos asas, né? O máximo que a gente consegue voar é com um avião ali. Então, para nós isso é muito distante. E esses seres, então a gente projeta neles o que nós acreditamos ser perfeição, tá? E aparentemente ter asas, voar e conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo é o auge da perfeição para nós. E geralmente esses anjos ou são loiros, têm olhos claros, enfim. Isso também é uma projeção que não tem nada a ver, porque eles não têm isso no mundo espiritual real, né? Deus, na verdade, ele não tem cor de pele, não tem cor de olho, ele não tem nada disso. A frequência, na verdade, é uma informação e cada povo, né, depende da sua origem, ele vai fazendo uma leitura desses seres através do seu repertório, através daquilo que ele carrega dentro de si. Mas, na verdade, nada disso existe, é só uma frequência. E ele executa, né, essa frequência Oi, Thaís, você não está conseguindo ver a gente, é isso? Ué, sai e volta de novo. Sai e entra de novo. Tá? Vê se você consegue. Então, assim, entendemos o que eu quero dizer dessa projeção da perfeição? Então, nós vamos lá e projetamos o que mais parece divino dentro do nosso repertório. E aí nós colocamos asas, nós colocamos a cor dourada, nós colocamos o branco, e a partir daí a gente vai construindo esses seres a partir de um imaginário, tá? Porque na verdade não é nada disso. Então, entendemos o que são anjos? Entendemos que anjo nada mais é do que essa frequência que executa a vontade de Deus? Entenderam isso? Conseguimos compreender o que significa então? Então vamos lá. Anjos são frequências, são seres celestiais que possuem frequência e eles executam, na verdade, as leis de Deus. E por hierarquia, né? Por hierarquia, tem lá cada um cuidando da sua parte. Porque lá no plano espiritual, no plano celestial, tudo funciona de uma forma muito harmônica. Na verdade, a gente que é meio bagunçado aqui embaixo, a gente tenta copiar um pouquinho isso, mas a gente não consegue, tá bom? Mas isso é o que nós chamamos de anjo. Eles são extremamente organizados e cada um no seu papel. E aí, uma pergunta que é a pergunta que não quer calar, a pergunta das perguntas. E essa história de anjo caído, né? O que é essa história de anjo caído? Então, Alzira, eu falei no comecinho da live que o Rolando vai colocar lá uma meditação, né? E um roteirinho aí de como você contatar os anjos.
tá bom? Mas na verdade, gente, sendo muito sincero e muito simples, só o fato de você fazer uma oração e se direcionar de forma pura, de forma divina para esses seres, você já está conectado com eles, certo? Estar conectado à fonte universal de amor incondicional, que nós chamamos de Deus, é estar conectado com esses seres, porque afinal de contas, quando nós estamos em frequência e quando nós trabalhamos em nome desse amor incondicional, e esses seres são amor incondicional, é claro que nós somos um, né? O famoso somos um. Então, é o somos um. Todos esses seres representam a unidade, representam Deus. Então, quando você está conectado com Deus, você está conectado com os anjos. Mas de qualquer forma, nós vamos deixar lá uma meditação para que vocês consigam, né, exercitar esse vínculo com Deus, tá? Esse vínculo com os anjos, esse vínculo com essa unidade que nós chamamos de todos um, ok? Beleza? Ótimo. E aí eu queria conversar com vocês a respeito de uma outra coisa que é um pouquinho, dá um pouquinho de confusão na cabeça da gente. E que história é essa de Lúcifer? Vamos falar um pouquinho dos anjos caídos, né? O que significa esses anjos caídos? Será que realmente eles são esses demônios todos que nós colocamos nesse imaginário? Será que realmente eles existem exatamente dessa forma? Porque aí a gente começa a questionar um pouquinho algumas coisas, né? A gente questiona assim, poxa vida, se tem um ser, né, que ele foi feito através de amor incondicional, que ele foi feito através de Deus, né? Então, como que ele pode ter sido se desvirtuado de um ponto a virar um demônio? Vamos pensar um pouquinho nisso? Então, assim, será que dá? Será que esses anjos realmente são os anjos caídos? O que aconteceu com essa legião de anjos, né? Desses seres criados por frequência pura, que não precisam mais encarnar? O que aconteceu que teve essa rebelião, teve essa cisão entre esses seres e eles foram considerados anjos caídos, né? O que aconteceu? Diz a lenda, e aí, Pri, vamos entrar aí na lenda, né? Porque, na verdade, a gente não sabe muito bem. O que a gente consegue é pegar em um livro sagrado aqui, em outro livro sagrado ali, e a gente consegue levantar muito isso. São polarizados? Eu não entendi, Cá. Refaz a pergunta para mim, gente. Hoje eu tô meio lerdinha, acho que a febre hoje tá impedindo de eu pensar um pouco rápido. Então, você tá querendo dizer assim, se existe o bem e o mal nessa cisão, é isso? Né? Então, isso que você chama de polarizado, Cá? Pode ser isso? Então, eu não sei, vamos conversar um pouquinho a respeito disso, porque na verdade, assim, me parece meio ilógico quando a gente fala de criação de algo, esse seja algo que for, né? Se eu peguei uma matéria, né, e criei a partir dessa matéria, então, se eu só tinha ferro e derreti o ferro e coloquei numa forma, né, e vai sair o quê? Alguma coisa feita de ferro, certo? Então, ferro cria o ferro. Uma coisa lógica. Então, assim, se a gente for parar para pensar, tudo que a matéria primordial que criou aquilo vai ser a matéria que vai reger esse algo que foi criado. Então, se eu penso que todos os anjos, absolutamente todos os anjos, foram criados por Deus, assim como nós, né? Eles não vieram em matéria, então eles não passaram por todos esses sentimentos que nós passamos de orgulho, inveja, a própria lei kármica, todas essas influências externas que vão nos prejudicando ali no dia a dia, vão fazendo com que, de uma certa forma, a gente vá desenvolvendo alguns sentimentos menos puros. Se esses seres foram criados só amor e eles não vivenciaram nada diferente disso, como será que esses seres foram considerados maus, né? Como será que eles foram direcionados para esse polaridade, como a Carla disse? Na verdade, o que conta é o seguinte, que Lúcifer, que foi o anjo mais perfeito que Deus criou, inclusive Lúcifer significa o portador da luz, né? Ele simplesmente, quando Deus criou os humanos e a forma humana, né, vamos dizer assim, ele ficou enciumado
né, do amor e por Deus ter nos criado imagem e semelhança e ter nos colocado em matéria, Lúcifer ficou enciumado disso e quis, na verdade, vivenciar as mesmas coisas que nós humanos iríamos vivenciar. E se revoltou contra Deus quando Deus disse: não, você não precisa viver em matéria, porque você já é a perfeição. Então, para que você vai viver em matéria? Não precisa disso. E aí, Lúcifer não lidou muito bem com isso, né? Se revoltou contra isso e teve essa grande cisão. E contam a lenda que Lúcifer, mais um grupo de seres, de anjos, né, vieram viver perto de nós humanos, para que eles entendessem como que era viver em carne e vivenciar tudo aquilo que estava relacionado aos sentimentos humanos. Então, quando a gente pergunta, quando a gente fala do bem e do mal, nós estamos, na verdade, relatizando o que é, né, essa história de bem e mal. Será que o que nós fazemos, nós estamos só cedendo à matéria? Será que esses seres que estão aqui, né, esses anjos caídos, na verdade, eles são maléficos ou eles se alimentam do que nós ensinamos para eles? Enfim, isso é uma grande história filosófica que a gente pode falar a noite inteira a respeito disso. Mas essa é a história que está em todos os livros sagrados, né, dos anjos caídos, né? E colocando à frente desses anjos caídos Lúcifer, tá? Mas aí a grande questão é, então, se eles estão vivendo aqui perto de nós, né, perto dos seres que vivenciam a carne, significa que cada vez que nós evoluímos, esses seres também evoluem? Será que é isso também? Mas será que eles estão na mesma lei que nós, que é essa lei da evolução? Mas se a promessa de Deus é que todos nós temos a oportunidade de evoluir e crescer, por que esses seres também não vão evoluir na medida que nós evoluímos? Será que esses demônios que nós acreditamos lá, né, e que nós vamos acreditando desde lá de trás, como Lúcifer e todos esses outros seres, será que eles ainda têm essa característica da maldade? Será que eles ainda carregam todo esse lado sombrio? Ou esse lado sombrio que nós ainda projetamos nesses seres nada mais são do que o nosso lado sombrio, o lado sombrio da nossa humanidade. Isso é um questionamento que eu faço para vocês, porque eu trabalho muito dentro de uma lógica. E se a gente for ver e for pensar que esses seres estão ainda presos exatamente naquele lugar, lá de trás, de quando né, desde a primeira forma humana se fez, e eles estão exatamente da mesma forma, me parece um pouco contraditório, porque se nós, que somos seres que não tão divinos, né, que fomos criados sim por Deus, mas estamos nesse processo de evolução, se nós estamos evoluindo constantemente, esses seres simplesmente estacionaram na evolução? Será então que esses demônios que nós insistimos em acreditar são, na verdade, ilusões da nossa mente, alimentados pelo nosso orgulho, pela nossa inveja, pela nossa vaidade? Bom, existem muitas coisas que estão relacionadas a isso. Então, eu queria muito que a gente entrasse nesse ponto, na verdade, filosófico mesmo a respeito disso, tá? Não dá para a gente ter certeza do que foi que levou esses anjos a terem essa cisão, né? A querer vivenciar as mesmas coisas que nós vivenciamos, de querer experimentar as mesmas coisas que nós experimentamos. O que nós podemos dizer sim é que se esses seres foram feitos pela essa consciência maior que nós chamamos de Deus, e nós colocamos ali, né, que Deus é amor, é o amor incondicional, é essa bondade, como que o amor incondicional e a bondade pode criar seres que vão para um lado escuro de tudo isso? Então, o maior questionamento é esse. Sim, a matéria densa nos traz para um lugar de orgulho, nos traz um lugar de vaidade, nos leva para esse viés. Mas como que esses seres que já experimentaram a perfeição conseguem coexistir
no meio da gente que trabalha com esses sentimentos tão baixos? Bom, esse é só um questionamento, é só para a gente levantar questões, para a gente começar a pensar em termos lógicos. Eu não estou aqui para falar se existem ou não, se esses demônios são verdadeiros ou não. O que eu estou aqui é para a gente pensar, para a gente desenvolver um raciocínio lógico a respeito de tudo isso, para a gente sair do misticismo e começar a encarar as coisas como elas realmente são, né, a partir de uma verdade. Alzira, o que você acredita no teu coração? A Alzira perguntou que ela acende velas coloridas para os anjos, e às vezes ela apaga antes mesmo da vela acabar, né? Então, assim, será que tem problema? Gente, vamos pensar o seguinte: só vai ter problema naquilo que você colocar atenção, naquilo que. Porque, assim, não existe anjos, né? Ou Deus que vai te punir a respeito de alguma coisa. Quem nos pune, quem traz essa consciência pra gente, quem acaba fazendo isso, na verdade, somos nós mesmos, né? Porque eu não tenho como acreditar que existe um Deus mau, um ser que chega a este ponto de nos castigar porque nós apagamos a vela antes, tá? Toma cuidado, não entra nesse lugar. Segue o teu coração sempre sabe o que fazer neste momento, né? A Thaís falou o seguinte: creio que ciúmes não seria muito bem o motivo. Pelo que estudei, tem muita coisa envolvida e que dizem respeito a algumas regras que ele não concordou. E ele questionou: sim, Thaís, também, né? Existem, na verdade, algumas regras que foram impostas, que ele não deveria ter contato com os humanos, a não ser quando fosse determinado, né? Por Deus, quando tivesse toda uma determinação a respeito disso. Enfim, e ele resolveu não cumprir, tanto que ele fez a rebelião, né? Ele se rebelou contra os desígnios de Deus. É assim que se coloca em vários livros. A Cabala traz isso. Inclusive o Ancorão fala de anjos. Todos os livros sagrados trazem esses seres, tá? Então, assim, com certeza houve essa rebelião tá envolta ali, né? De várias coisas, né? Então, dizem que uma das coisas que ele não aceitou foi justamente ele não poder vir aos planetas quando fosse determinado por ele, né? Quando ele tivesse a vontade, que ele não ia poder ir e vir, enfim, coisas nesse sentido. Mas eu quero levar vocês para este questionamento. Esse questionamento que a Carla nos trouxe a respeito da polaridade, como ela disse, né? Do que é bom e do que é ruim, né? Então, assim, de como se criou esse lado obscuro desses seres, né? Ou como como se criou esse lado luz, enfim. Na verdade, eu quero só que vocês pensem nesse raciocínio. Como que o ferro cria o plástico, né? Vamos falar de uma coisa assim, né? Bem simples. Mas como que se vai, né, de uma criação para um lado tão obscuro dessa forma? Bom, enfim, anjos. O que são anjos? Né? Qual é o papel deles na nossa vida? Né? Por que eles estão ali, eles estão entre nós? Né? Talvez seja uma das perguntas. Né? Eles estão convivendo com nós diariamente? Sim, porque eles são onipresentes e onipotentes, eles estão em todos os lugares. Então, existem os anjos responsáveis pela execução das leis de Deus, existem os anjos responsáveis pela área da saúde, pela área da criação, e aí a criação de tecnologia e tudo mais, e todos aqueles espíritos puros trabalham em nome desses anjos, eles executam a vontade desses anjos, né? Eles fazem com que esses anjos, na verdade, possam conversar, porque assim, lembra, não tem como esses anjos incorporarem, não tem como esses anjos conversarem com a gente, a não ser por inspiração. Então, como que eles fazem para que a mensagem deles chegue até nós? É justamente através desses espíritos puros, porque os espíritos puros, eles sabem exatamente como falar com a gente. Eles já viveram em carne e eles sabem o que significa estar em carne. Eles sabem exatamente as sensações de estarem aqui. E sendo assim, sentindo isso, eles conseguem adequar a linguagem
para que a gente entenda, tá? Porque os anjos, na verdade, eles têm uma linguagem que é uma linguagem universal, que chega a todos os povos, chega a nós que estamos aqui no planeta Terra, chega a Túria, chega a todos aqueles planetas que nós falamos ontem e mais a não sei quantos milhões de planetas espalhados por aí. Então, eles precisam falar, na verdade, por isso que eles falam através da frequência. Eles emanam uma mensagem e essa mensagem chega para o universo todo, tá bom? Mas aí como que faz então para adequar essa linguagem tão universal para nós, para chegar no nosso planeta, para chegar ao que nós precisamos agora? E aí sim, eles usam esses espíritos puros como ponte para que eles consigam conversar conosco, para que eles consigam trazer a mensagem que nós precisamos, tá bom? Entendemos isso? Como funciona essa dinâmica celestial? Porque assim, eles sabem exatamente o plano de Deus, eles sabem exatamente tudo e como vai acontecer absolutamente tudo. Então eles passam a nos orientar de como tem que ser as nossas ações. Há quanto tempo nós não estamos recebendo mensagens dizendo, né, que vai chegar o momento da verdade, onde nós teremos que tirar as faixas, né, dos nossos olhos, enxergar a vida verdadeiramente como ela é. Nós vamos recebendo essas mensagens não dos espíritos, como nós pensamos, mas sim na grande maioria desses seres que trazem para gente. Somos criados a Carlinha falou, quer ver? Somos criados à semelhança de Deus. Nós, os espíritos, sei lá, anjo do alvo, que descemos a matéria densa para aprender a evoluir e voltar à grande consciência mônada. Exatamente, Carla. Nós viemos para cá para alimentar essa grande consciência. Esses seres, eles fazem parte dessa grande consciência já. Eles já estão conectados. Eles não precisaram se diferenciar. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a pensar, né, em todos os tipos de anjos. Aí a gente começa, né, Miguel, Gabriel, né, Uriel, e aí a gente vai falando de todos eles. E aí eu tenho um grande questionamento, né, porque se eles são todos um, então quando eles falam em nome de um, eles estão falando em nome de todos, né? Eles não têm essa diferenciação e nós que necessitamos dar nomes para esses seres para que eles consigam, na verdade, ter uma forma para nós, tá? E sim, né? Talvez eles vão levando conhecimento para outras espécies através justamente da vivência. Então, eles fazem essa ponte. Mas o que eu quero que vocês imaginem é que eles estão ali muito, muito, muito perto de Deus. E assim, e aí tem as hierarquias desses anjos, se a gente for pensar, né? Então, tem os querubins, tem os serafins, que dizem que os serafins são os seres que estão mais perto de Deus, são os anjos que estão mais em contato com Deus. A gente vai falar muito disso semana que vem, quando a gente for falar, quando a gente, né, prometi para vocês que eu ia fazer uma live de extraterrestre de novo, e a gente ia diferenciar, ia falar bastante disso, e eu vou fazer uma de anjo também, até porque eu tenho certeza que muita dúvida vai ficar, e hoje a febre tá aqui fritando meu cérebro, tá ficando mais difícil para eu conseguir acompanhar vocês aí no raciocínio de vocês, né? Então vamos lá. Oi, Marcela. Eu vou falar assim, mas eu vou falar semana que vem a respeito da diferença entre todos esses seres, né? Sobre os arcanjos, os Elohins, as dominações, as potências, toda essa hierarquia desses anjos, eu vou falar a respeito de cada um mesmo, tá? E eu vou diferenciar o que cada anjo faz dentro de cada coisa dessa. Antônio, você já é serafim, ó, você já veio com anjo no seu nome, né? Então, serafim significa estar bem perto de Deus. Que bom que você já está aí bem pertinho de Deus. Então, gente, fiquem tranquilos. Eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, que a semana que vem nós vamos falar a respeito dessa hierarquia. Eu vou falar a respeito de cada um deles e o que eles são responsáveis, o que eles cuidam e o que eles não cuidam. Enfim, a gente vai falar bastante disso. Eu só quero saber o seguinte: tem alguém que tem alguma questão a respeito disso que nós falamos hoje?
tá? A respeito dessa coisa da matéria, da frequência, de como eles são, de como eles aparecem. Porque aí, isso ficando bem claro, a partir da semana que vem, nós conseguimos sim ampliar essa discussão, tá? Eu gosto sempre de trazer, de quem me conhece, quem assiste minhas aulas já há bastante tempo, sabe que eu gosto de ter um embasamento ali. Então, hoje foi mais para a gente trazer um embasamento, para a gente entender como são esses seres, para a partir daí a gente aprofundar e ir desmembrando cada partezinha deles, certo? Tem alguém que tem alguma dúvida? Porque hoje realmente talvez a nossa live fique um pouquinho mais curta, porque eu tô aqui assim, segurando para essa gripe que tá querendo me pegar aqui, né? Espero que ela não me pegue e ela saia correndo. Mas vamos lá, tem alguém que quer perguntar alguma coisa a respeito da aula de hoje? No que a gente conversou hoje? Vamos lá, alguém? Não? A Alzira mandou, mas você vai falar disso. Então, Alzira, o que são potências é uma categoria de anjos, tá? É o que a gente vai falar a respeito na semana que vem, a respeito disso, tá bom? Aí eu vou falar separadinho de cada um deles, aí fica mais fácil. É uma categoria de anjos, tá? Eu quero que vocês imaginem, né, que a gente vai ganhando títulos, né? Enfim, é assim que nós, pelo menos, precisamos acreditar, né? E aí vai elevando, né, a categoria, vai ganhando patente, até chegar a patente de serafim, que é ali bem pertinho de Deus. Não, pode mandar pergunta hoje que eu tô aqui para responder. Enquanto eu aguentar, estamos aqui juntas, tá bom? Não, valeu, Cris! Não, gente, fica tranquila. Amanhã a gente tem atendimento de reiki. Até amanhã tô ótima. Fiquem tranquilos. É que quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de ser sincera. Eu não gosto de estar aqui fazendo uma média para vocês, conversando com vocês, fazer de conta que tá tudo bem, que eu sou péssima para isso, né? Até porque eu não consigo esconder muito bem, não. Mas fiquem tranquilos comigo que ainda dá para eu responder um pouquinho de pergunta. A gente tá aqui. Vamos lá. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão preocupados comigo. Pode ficar tranquilo que eu vou ficar ótimo, muito bem mesmo. Vamos lá. Eu sei que vocês querem que eu descanse, mas vamos lá. Mais alguma perguntinha para a gente encerrar? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? O pessoal do Face hoje tá bem quietinho. A Alzira tá bem quietinha, né, Alzira? Já quer perguntar mais alguma coisa? Vamos lá, gente? Bom, depois, semana que vem, se vocês vão me perguntar alguma coisa a respeito da aula de hoje, e sabe o que vai acontecer? Eu vou responder porque é isso que eu faço sempre. Eu vou acabar respondendo. Mas de qualquer forma, eu quero que vocês, se tiver alguma coisa aí que vocês quiserem perguntar mais um pouquinho, fiquem à vontade. Mas só fazendo um review que é muito importante. Qual que é a diferença, então, entre os seres de luz, esses espíritos puros, e os anjos? Vamos lá? Vamos só segurar isso, que é muito, muito importante essa informação. Os espíritos de luz são seres que encarnaram, viveram todo o processo encarnatório, tá? Passaram por todas as fases, né, de evolução. E os anjos são frequências criadas por Deus, né? Então são frequências divinas que nunca viveram em carne e não viverão em carne. E o papel deles é justamente a execução das leis divinas. Belezinha? Certo? Conseguimos fechar esse assunto, então, tendo certeza disso que nós estamos falando? Bom, sem confusão entre mentores e anjos, ok? Beleza? Vamos fazer o nosso envio de reiki à distância e depois o Rolando vai entrar para conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou pedindo para que vocês se conectem, aos reikianos que se conectem, aqueles que não são reikianos que se conectem através do seu coração, em uma só voz, em um só coração. Invocamos a presença de nosso Pai Maior, a presença de Deus.
E assim, convocamos a presença de seus anjos, desses seres celestiais que executam as suas leis através do amor. Pai, nos colocamos à sua disposição neste momento. Olha os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito. Trazei a cura necessária, a compreensão necessária, para que a gente atravesse esta encarnação e as próximas com dignidade, amor e honra. Pedimos aos anjos de nosso Pai que nos ilumine neste momento, que ilumine o nosso planeta, que a grande luz dourada de amor incondicional cubra o nosso planeta, ajudando na transmutação energética necessária para este momento de transição. Somos gratos pela oportunidade de viver o momento do agora. Gratos por estarmos todos reunidos. Gratos por ter sido feito imagem e semelhança de nosso Criador. E por Ele nos amar tanto. Permitiu que esses seres celestiais nos guardassem e nos protegessem, principalmente de nós mesmos. Sendo assim, pedimos que o amor celestial que existe dentro de nós se acenda neste momento. Que possamos nos sentir verdadeiramente candeias a iluminar a escuridão. Que a verdade se faça hoje e sempre. Namastê, gratidão a todos vocês. Eu gostaria de novo de me desculpar pela forma como eu estou falando hoje, mais baixinho. Eu não estou conseguindo acompanhar a velocidade de vocês hoje, mas eu garanto que eu estou aqui com todo amor e eu vou deixar o Rolando assumir vocês. Então amanhã eu vejo vocês no atendimento de Reiki às 10 horas da manhã, todos nós juntos, unidos num coração só, numa só voz, para que a gente trabalhe esse poder de cura, para que a gente fortaleça essa cura na gente, tá bom? Eu vou falar depois você encerra. Então vai, então fala. Tá bom? Olá pessoas, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Maravilha, eu queria dar 3 recados na verdade. O primeiro dos recados é agradecer todas as mensagens de carinho de vocês, porque essa semana, para quem não sabe, o meu pai fez a passagem na quarta-feira e todo mundo mandou muita mensagem legal, gratidão. E é isso aí. E vamos aí, a gente segue na procissão aqui. O segundo recadinho é o seguinte. Nós temos uma surpresa, eu subi um áudio novo de meditação hoje, já está lá no canal do YouTube, e é sobre o perdão. Então, se você ainda não assistiu a aula lá da Lei do Perdão, volta lá, assiste, e depois vai fazer a meditação. Como é que funciona essa meditação? É para você escolher o nome de uma pessoa, ficar com o nome mentalmente dessa pessoa e fazer a meditação, que a meditação é guiada e num determinado momento essa pessoa vai estar na sua frente, você vai falar umas palavras para ela, que é para você poder começar a limpar as coisas dentro de você. Foi nos orientado a colocar isso agora. Por quê? Porque a gente precisa começar a limpar, a desapegar de sentimentos ruins, né? De culpa, dessas coisas todas. Então, você pode pegar essa meditação do perdão para fazer com pessoas e você pode fazer com todas as pessoas. Por exemplo, quando eu fui fazer, testei, eu fiz com o nome da Mi, fiz com o nome da Manu, nome da minha mãe, nome do meu pai, fui fazendo do meu irmão, dos meus irmãos, de todo mundo. Para quê? Para que você comece a romper esses karmas, romper os laços ruins
e deixar só as coisas boas. A Lua tá perguntando, é para fazer separado ou pode pensar no Não, nome não, de não, todo mundo? separado, Lua. Uma pessoa por meditação. Então faz uma hoje, se você quiser faz outra amanhã, depois, mas é uma pessoa por meditação, tá? Para você fazer, entrar em contato com o campo daquela pessoa específica. Rê, desencarnados também, amor, porque assim, na Sim. verdade, não importa se a pessoa tá na matéria ou não, né? Ela continua carregando essa informação porque ela é um espírito imortal que carrega a informação do que ela viveu na última vida. Então, sim, para desencarnados é a mesma coisa, gente. A única diferença entre desencarnado e o encarnado é a matéria, tá bom? É a matéria, tá? Então, tá lá à disposição, divirtam-se, aproveitem, façam muito, muito, muito dessa meditação, coloque todos da família, né? Começa com os seus círculos próximos, vai ampliando para amigo, para chefe, para quem você não gosta, para inimigo, vai limpando e tirando todo mundo do seu caminho, para você começar a ficar mais leve. E aí eu só vou pedir um favor para você. Deixa lá o seu depoimento no comentário, para a gente saber como está o feedback disso aí, como é que você está recebendo isso, como está funcionando isso para vocês. Para a gente é importante, para a gente poder ajustar as coisas. Eu vou fazer um outro áudio que a Nini me pediu hoje, né, que é para fazer um contato, né, com essas frequências mais altas. Então, eu vou preparar isso. Eu não prometo para o começo da semana, que a gente está cheio de trabalho, graças a Deus, e a gente tem preparado muita coisa nova. O Fala Meu Coach eu estou retomando também, então vai ter muito vídeo falando de coach, desenvolvimento pessoal, carreira, essas coisas todas. E esse é o segundo recado. O terceiro recado é que amanhã, 10 da manhã, nós temos o nosso atendimento. Então, coloque o nome das pessoas, tanto no post do Instagram, quanto lá do Facebook. Coloque o nome das pessoas lá que você gostaria que recebessem reiki. E depois os trabalhadores vão copiar aquilo para o caderninho deles para elas continuarem a receber, tá bom? Mantenha a sua garrafinha de água. Se você for assistir a gente ao vivo ou mesmo depois também não tem problema. Pode assistir depois com uma garrafinha de água que não tem problema. A energia vai chegar da mesma forma. E amanhã às 10 da manhã, então, a gente se vê, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um WhatsApp para a gente, manda um e-mail, tem todos os nossos contatos aí, entra lá no canal, todas as lives a gente sobe lá, todos os vídeos, está tudo lá. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para poder auxiliar e ajudar da melhor forma que a gente puder. Tá bom, gente? Então, ó, beijo no coração de vocês, boa noite e até amanhã, 10 da manhã. Tchau! Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Rô não falou, mas eu sinto uma importância muito grande. Façam oração do perdão, sim, mas lembre-se de fazer a oração do perdão principalmente para você. Se você tiver que começar a perdoar alguém, comece perdoando vocês, tá? Então lembre-se disso, lembre-se de se conectar e fazer isso, tá? É muito, muito importante. Ale, eu fico feliz. Logo, logo nossos cursos de reiki já estão aí de volta, a gente já vai começar, tá bom? De novo, mas lembre-se de fazer a oração do perdão, a meditação do perdão. Coloca a intenção de você fazer para você mesmo. Começa a se perdoar, começa a largar essas pedras para que você consiga evoluir e chegar exatamente onde você precisa, tá? Eu sei que às vezes é muito mais fácil perdoar o de fora do que perdoar a gente mesmo, mas eu tenho certeza que você é capaz disso. Uma boa noite, uma noite iluminada para vocês, cheio de anjos, cheio de arcanjos e serafins do seu lado, e que você consiga ter uma noite maravilhosa. E amanhã, às 10 horas da manhã, a gente se vê aqui para envio de reiki à distância para o nosso trabalho espiritual, para que a gente esteja todo mundo reunido mesmo dentro de um grande coração. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom?